E o Corinthians acaba de contratar seu terceiro reforço para a temporada de 2026. Trata-se de Pedro Milans, lateral direito, uruguaio de 23 anos de idade. Ele optou por não renovar seu contrato com o Peñarol e estava livre. Teve seu nome sugerido e avaliado pelo departamento de scout do Corinthians, todo mundo gostou e o contrato está fechado. 4 temporadas, ele vai passar por exames médicos para assinar contrato, tornando-se assim a terceira contratação. Antes, Gabriel Paulista, ex-zagueiro do Besiktas, e Matheus Pereira, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, já haviam sido contratados. Sobre o Pedro Milans, o que eu consegui apurar é que trata-se de um jogador bem equilibrado, que defende bem e ataca também com qualidade. Pouco mais alto do que o Mateuzinho, a ideia é que o Corinthians possa oferecer uma sombra para o atual lateral direito titular. A saideira sobre o Timão registrar que a busca agora se dá por mais um volante e também por atacantes, no plural. O Corinthians está muito preocupado em ter jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. O Lucas Lima fala, mestre Nicola, alguma chance de o Corinthians contratar o Michael do Flamengo? Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa do Corinthians sobre reforços, contratações. Eu até confirmei, quero contar para vocês com exclusividade, que Gabriel Paulista vai ter, entre salários, direitos de imagem e luvas, direito a R$900 mil por mês. Confesso que eu me assustei, achei o valor muito alto. Aí a pessoa do Corinthians lembrou que no futebol turco ele tinha direito a muito mais grana. Ele abriu mão de bastante dinheiro para jogar no Corinthians, tá? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Por que eu estou lembrando dessa história? Porque a coisa fluiu nessa conversa que eu tive com esse dirigente do Corinthians, até perguntar sobre atacantes, que hoje é uma prioridade. O Corinthians busca mais um volante e 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. Quando eu perguntei sobre atacantes, a pessoa falou, não posso te falar, não vou responder. E eu entendi, beleza, faz parte. Guilherme Lavez, boa noite, notícias do Timão. Estava contando uma exclusiva agora. O Gabriel Paulista, que é torcedor do Corinthians, ele vai ao Timão para saudar uma conta antiga que ele tinha com o seu irmão corintiano fanático, que acabou falecendo, chega ganhando R$900 mil por mês. Outra coisa que eu contei agora há pouco, o Félix Torres ainda não fechou com o Internacional, tá bom? O Fortaleza da Massa. Pochettino no Corinthians. O que eu posso contar sobre isso é que o Fortaleza baixou sua pedida pelo Pochettino, no início estava pedindo 3 milhões de dólares, agora eles aceitam fechar entre 2 e 2 milhões e meio de dólares, e que Dorival Júnior e Marcelo Paz gostam bastante do Pochettino, tá bom? O Jean está perguntando se o Félix Torres vai ou não para o Inter, e se o Héctor Hernandes tem alguma sondagem. O Héctor Hernandes e o Alex Santana estão treinando à parte enquanto esperam por propostas. O Félix Torres tem negociações avançadas com o Inter, mas o empresário do Félix Torres está condicionando a ida dele por empréstimo ao pagamento de uma dívida que o Corinthians tem para com o representante do jogador, tá? Antônio Jaqueline, o que você acha do Matheus Pereira, que está assinado com o Corinthians? O Matheus chega por empréstimo, compensação financeira pequena, o Corinthians assume 100% dos vencimentos dele até dezembro. O Matheus, ele surge no Corinthians como Pirulão, esse era o apelido dele. Ele era um meio atacante super criativo, um cara alto. Ele tem um estilo meio parecido ao do Ganso, sabe? Aquele canhoto de muita capacidade, que dá o passe na vertical. Vai para a Juventus, passa pelo Barcelona B, ele não consegue vingar no futebol europeu. Mas vai muito bem no Fortaleza no ano passado, muito bem mesmo. Tanto que o torcedor do Fortaleza ficou revoltado ao saber que o Matheus Pereira saiu por empréstimo não vendido, tá? Acho um reforço interessante, estou curioso para ver como é que ele se sai de volta ao Parque São Jorge. Márcio Medeiros, boa noite, Nicola. Sobre Savarino, Timão tem chances ainda, parabéns pelo programa. Obrigado, Marcião. Cara, o Savarino está fazendo o possível e o impossível para contrariar o Botafogo. Ninguém no Botafogo vai admitir, mas os principais jogadores do time estão sendo liquidados. Marlon Freitas foi vendido para o Palmeiras, o Barbosa foi oferecido ao Fluminense, o Savarino só não saiu porque recusou pelo menos 2 possibilidades. A última delas, e a mais quente, era do Fluminense. Fluminense e Botafogo tinham um acerto. O Botafogo fez pressão a semana inteira passada para que o Savarino aceitasse a proposta do Fluminense, e o Savarino não aceitou. O que o Fluminense fez? Se retirou da negociação nesse domingo. Por que o Botafogo quer se desfazer do Savarino? Porque ele ganha R$1.200.000 por mês lá, é dono do segundo maior salário do elenco, e a avaliação interna é de que o custo-benefício para um clube com enormes dificuldades como o Botafogo não está valendo a pena. O Corinthians é um dos interessados no Savarino. E imagino que a negociação com o Botafogo não será um problema. O difícil está sendo convencer o Savarino a sair
do Botafogo, tá? Ele já recusou o São Paulo, alegando que não queria sair do Rio. Já recusou o Fluminense sem alegar nada. Ele só não respondeu ao Fluminense. Enfim. Corinthians, ao invés de contratar jogadores, tinha que pagar dívidas. O Max, mas está pagando, né? Já foram mais de 90 milhões de reais com o Matias Rojas, com o Santos Laguna e com a terceira parcela da CNRD. O problema é que ainda restam 113 milhões de reais em 6 dívidas diferentes, 4 delas que o Corinthians já perdeu na FIFA, ou seja, na Câmara, na primeira instância. Agora a Corte Arbitral do Esporte, em segunda instância, deve dar parecer favorável a esses clubes que cobram o Corinthians. Tem dívida com o Toluca pelo Pedro Raul, tem dívida com o Shakhtar pelo Maicon, tem dívida, enfim, tem mais 2 dívidas. O Charles, dívida com o Midland pelo Charles, e tem mais uma com o José Martínez, ou com o time dos Estados Unidos, pelo José Martínez. Alguma notícia quente do meu timão hoje? Muitas, né? O Corinthians fechou com o Pedro Malins, peraí, ainda não fechei, não guardei o nome, Pedro Milans, tá? Lateral direito, uruguaio de 23 anos de idade, ele não renovou com o Peñarol por opção, e assinou um contrato de 4 temporadas com o Corinthians, tá? Jogador extremamente equilibrado entre ataque e defesa, embora ataque melhor do que defenda, mas é um uruguaio, então tem características defensivas interessantes. Ele é mais alto que o Mateuzinho, experiência internacional com jogos grandes pelo Peñarol, enfim, o pessoal do Corinthians gostou bastante. Boa noite, Nicola. O Corinthians vai trazer alguém? Você está sabendo de alguma coisa? Vai. Um volante, Alan e Alisson, são 2 nomes que agradam, embora o Alisson do São Paulo tenha ficado um pouco mais difícil, e 2 atacantes de lado de campo, tá bom? Edmar José, saiu no meu timão que o Savarino quer vir demais. Assim, o Savarino não quer sair do Botafogo. E ele ganha 1.200.000 reais. Se bem que o Corinthians acaba de fechar com o Gabriel Paulista para pagar 900 mil reais por mês por um zagueiro, né? Então eu não duvido que o Corinthians tenha a capacidade de suportar esse salário de 1.200.000 do Savarino. Eu acho que seria um baita reforço. Mas, vamos lá. Garro, Savarino, Memphis e Yuri. É que o Memphis não vai ficar por mais muito tempo, né? Então a gente não pode esquecer que o Memphis fica só até junho e que o Yuri pode ser vendido na metade do ano. Então acho que faz sentido o movimento, tá? Acho que seria bacana para o Corinthians. Exterior. Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar, o Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? 1. E assistências, também 1. Isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros imaginam. E essa história de que Facundo Torres e o Corinthians acertou seu segundo reforço para 2026. E ele é um velho conhecido do torcedor alvinegro Matheus Pereira, que na base era chamado de Pirulão, hoje 27 anos de idade, não mais atuando como meio atacante, sim como um segundo homem de meio campo, um segundo volante. O Matheus Pereira, você vai lembrar, é aquele atleta que na base
era super badalado, mas que por conta de todos os problemas financeiros do Corinthians, o Timão chegou até apenas 5% de seus direitos. O restante foi repassado para o Fernando Garcia, que era conselheiro do Corinthians, mas também empresário, e para quem o Corinthians devia um caminhão de dinheiro. Matheus Pereira esteve na Juventus, passou pelo Barcelona, não conseguiu se firmar no futebol europeu, até que voltou na temporada passada pro Fortaleza, onde foi muito bem. 20 jogos, 2 gols e 3 assistências, titular quase que absoluto, referência especialmente nos passes longos. É aquele canhoto que encontra opções por toda a parte do campo. E ele chega sem custos, ou melhor, por empréstimo com uma pequena compensação financeira paga ao Fortaleza. A opção de compra também está estabelecida entre os clubes. O Corinthians vai arcar com 100% dos salários do atleta. Repercussão muito ruim entre torcedores do Fortaleza por esse negócio. Todo mundo entendendo que por Matheus Pereira sair, especialmente porque ele vinha jogando bem, haveria a necessidade de uma compra. O Corinthians conseguiu contratá-lo por empréstimo com uma pequena compensação financeira. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.